Olá, pessoal. Olá, viajantes. Bem-vindos a mais um Pod Viajar, o podcast do canal Viaja. Se você está ouvindo esse podcast nas plataformas apenas de áudio, saiba que você pode ir no YouTube do canal Viaja, link na descrição, e também ver essa conversa por vídeo. E também, se você está no YouTube ou nos canais de podcast, existe um canal apenas de cortes, onde você consegue ver os highlights dessa conversa muito legal que a gente vai ter agora. E hoje eu estou aqui com uma conversa que eu estou muito ansioso para saber, porque é um lugar que eu tenho muita vontade de conhecer. Estou com a Maria Eduarda, do perfil no Instagram Perdida no Fiord. Isso mesmo, ela mora no nos fiordes noruegueses, próximo aos fiordes noruegueses. Eu vou deixar o link do canal, do perfil no Instagram dela aí embaixo. E isso é o mais importante aqui, que você vá lá, clique e siga ela para saber das novidades e das curiosidades que acontecem na Noruega. Olá, Eduarda, conte um pouco sobre você para a gente. Oi, oi, Breno. Foi um prazer ter esse convite. Assim, eu tive que ouvir piada do meu marido por uma semana, falando: Nossa, você vai ficar famosa agora. Olha só, você está recebendo convites e tal, tudo mais. Mas eu me mudei para cá definitivo agora em 2020, em setembro de 2020. Mas eu já tinha vindo para cá outras 2 vezes. Então, a terceira vez foi a vez para ficar. E temos uma história interessante. O seu perfil apareceu para mim, e quando você vai lá para seguir, não tinha nenhum seguidor em comum. Depois a gente descobriu que a gente tem um amigão em comum e provavelmente você conheceu ainda onde você morava no Brasil, que era em... Eu sou de Santos, litoral de São Paulo. Bacana. E me conta aí primeiro essa história, porque eu acho interessante. Como alguém de Santos vai parar na Noruega? Como surgiu essa ideia, essa curiosidade? O que te chamou a atenção? Foi, na verdade, eu nunca quis sair do país, no máximo para viajar e tal. E eu estava no mestrado, o mestrado foi bem punk, foi super cansativo, foi estressante. E em 2016, eu estava falando com um rapaz que já tinha morado em Santos, ele é daqui, e ele falou: Cara, eu tô na organização de uma super festa da minha faculdade, que é a maior festa da Noruega, e vai rolar em outubro do ano que vem, que seria outubro de 2017. Aí ele falou para mim: Meu, você não quer vir? Eu consigo convite de graça para você. Ele falou: Você fica em casa. Aí eu olhei e falei: Meu, mas eu vou estar no mestrado ainda, eu vou ter que defender. Sei lá, dá um jeito, adianta essa defesa, vem para cá, larga tudo aí, passa um mês aqui e tal. Falei: Quer saber? Eu falei: Vou ver, né? Porque a minha defesa estava programada para novembro, inicialmente, um negócio assim. E na mesma época eu conheci meu atual marido online. E aí passou acho que um mês eu trabalhando nessa ideia, falei: Meu, quer saber? Eu vou juntar uma grana e vou para lá, porque eu preciso desestressar. E aí em 2017 eu subi no avião para passar 2 meses aqui de férias no inverno real norueguês. E eu tinha ouvido de uma amiga que ela tinha feito couchsurfing. Eu não sei se você chegou a ouvir falar do couchsurfing, que você simplesmente fica na casa de uma galera estranha. E ela tinha vindo para Finlândia e para Islândia só no couchsurfing. Eu falei: Cara, se ela consegue, eu também consigo. Aí eu vim. E foi a experiência mais louca da minha vida. Foi muito da hora, muito legal. Foi sua primeira viagem internacional? Foi, assim, de fato, foi. Que legal. Então, essa história aí do amigo foi o trigger para você começar a viajar E além no mar. fim, pois é, a gente nem se encontrou, porque ele morava bem longe de Oslo e me deu preguiça, a gente não conseguiu se falar. Enfim, a culpa foi dele, que começou, né, deu o estalo no processo, mas
Se tem alguém que eu tenho que agradecer, foi ele, porque eu falei, não vai rolar, tá louco. Eu não falo nem inglês direito, eu vou pra lá, vou fazer o quê? Eu não conheço ninguém. Não, mas ele cumpriu o papel dele, esse é que é importante. Cumpriu, maravilhoso, maravilhoso. Então, Zé, deixa eu entender direito. O atual marido, você estava conversando, você conheceu online, mas ele é daí também. Ele é daqui. Na hora que você E quando... começou a conversa, eu pensei, não, o amigo virou marido depois, mas não tem nada. Não, minha vida é muito louca, cara. E aí eu comentei com o meu atual marido, falei, olha, eu acho que eu vou para aí passar férias. Ele, mas eu não sei nem onde eu vou estar morando, porque ele estava na faculdade ainda, e aqui eles se mudam muito. Qualquer coisa assim, arrumei um emprego no norte do país, eles vão. Então, sei lá onde eu vou estar morando daqui a um mês, não sei. Sim. E aí eu falei para ele, eu não estou indo por sua causa, eu vou passar férias. Se a gente conseguir se esbarrar em algum lugar, beleza. Se não, só estou falando que eu vou estar por perto. Então foi bem para passar férias mesmo e explorar, e no fim casei, olha só, né? Como as coisas Não, mas aproveitou a situação e, tipo, quando você encontra a pessoa que te apoia, é isso aí, né? Vai fundo, né? Não tem muita regra. o passaporte não tem, não tem. E só explicando para o pessoal, talvez alguém não conheça o conceito do Couchsurfing. Existe até sites e aplicativos que você consegue agendar isso, né? Quando eu morava em São Paulo, a gente chegou a pôr um quarto que a gente tinha disponível para Couchsurfing. A tradução da palavra em si é tipo surfista de sofá. De sofá, exatamente, é difícil de explicar. Né? Mas é do tipo assim, você entra lá nas plataformas que eles têm e fala assim, oi pessoal, vou tá em Oslo, na Noruega, do dia tal ao dia tal. Alguém pode me abrigar? E tipo, ninguém cobra nada, você dorme no sofá da pessoa, você pode fazer uma ajudinha, compra uma coisa para casa. E aí, nesse processo de couchsurfing, você passou 2 meses surfando em sofás, foi isso? Passei 2 meses e foi muito louco, assim, porque eu cheguei aqui dia 13 de dezembro, então eu ia passar o Natal e o Ano Novo. E eu tinha ouvido falar, tipo, não, os noruegueses, eles são muito fechados principalmente quanto ao Natal. Então, assim, eles não convidam ninguém de fora para passar o Natal. Falei, meu Deus, como que eu vou passar o Natal? Gente, eu não sabia nada, eu não sabia nada. Aí no Couchsurfing, né, das pessoas que eu estava conversando falou assim, olha, eu não moro em Oslo, mas eu moro perto, e se você não tiver nada para fazer no Natal, agora você tem. Quer ficar em casa? Eu falei, quero. Meu, passei o Natal na casa do irmão dele, a família inteira, a mãe dele me explicando as comidas, me dando cachaça. Eu ganhei presente do Papai Noel e eu nem ligo para Natal, sei lá, mas eles me trataram assim como, não, você é convidada da família, por favor, se sinta em casa. Foi muito, muito legal. Que da hora. E aí, você nessa primeira viagem de 2 meses, acabou se encontrando com o marido, né? Com o atual marido, na época não era marido ainda. Na época não era. Aí você falou que isso foi em 2017. Você falou que teve mais uma vez que você foi isso? Teve. Aí eu vim para cá em agosto de 2019, que a gente já estava namorando. E aí eu comentei com ele, falei, meu, o que você acha de eu ir para aí, estudar um pouco de norueguês e ver, porque a gente já estava começando a discutir, tipo, como é que a gente vai fazer? Você vai vir para cá, tal, não sei o quê. Falei, vamos fazer uma experiência então, né? Eu passo 3 meses aí para estudar o norueguês e para ver se, né, se rola, porque a gente só tinha se encontrado em situação de férias. E aqui também é uma cidade, era diferente de tudo, o clima, que chove muito, é muito frio, tal, não sei o quê. Eu falei, vamos fazer um test drive, né? Então, em 2019, eu passei 3 meses aqui estudando norueguês e tentando viver um pouquinho da rotina.
E a gente foi para a Grécia também. A gente passou 2 semanas na Grécia, Que que legal. também foi bem legal. Aí, quando eu voltei, aí, né, deu os 3 meses, eu voltei para o Brasil. A gente já tinha decidido casar e eu deveria ter voltado para cá de vez em abril, no máximo em abril de 2020, mas Puts. corona, né? Então eu só consegui vir em setembro, depois de muita dor de cabeça, 6 voos cancelados e eu acho que eu passei 48 horas no aeroporto de Amsterdã, porque, enfim, essa última vinda foi bem estressante. Burocracias, né? Corona problemas. Você falou que na segunda vez você ficou 3 meses, você falou, passou os 3 meses, eu voltei para o Brasil. É esse o limite enquanto visitante? Existe alguma regra, assim? Sim, que assim, para a Europa, para brasileiros, né, tem a grande maioria dos países europeus, eles estão inseridos no espaço Schengen, né? Então, esse espaço é um tratado e, se eu não me engano, eu devia ter lido mais sobre isso, mas se eu não me engano, é um tratado de livre circulação, né? Então, a Noruega ela está inserida nesse espaço Schengen. E quando você entra nesse espaço, você, com o passaporte brasileiro, você tem 90 dias de livre circulação dentro desse espaço. Então, por exemplo, da outra vez que eu entrei pela França. Então, o meu passaporte estava carimbado aquele dia, e a partir daquele dia eu tinha 90 dias para circular entre os países Schengen, e dados 90 dias eu tinha que ir embora. Simples assim. Eu não posso aplicar para nenhum tipo de trabalho, é contra a lei, mas, por exemplo, eu podia dar entrada em outro tipo de visto. Por exemplo, se eu tivesse aqui, eu vou, sei lá, eu casei. Aí eu poderia pedir a residência, mas como turista, você tem esses 90 dias dentro dos países do estado Schengen, né? A grande maioria dos países europeus, eles estão nesse espaço. E aí o processo após visitas seria primeiro residência e depois cidadania, é isso? Então, aqui na Noruega tem... A Noruega, eu falo que é uma bagunça, né? Porque tem a zona do euro, tem a União Europeia, tem a Zona Econômica Europeia, que já é outro rolê e não é do euro, e tem o espaço Schengen. Então, a Noruega, ela está no espaço Schengen, ela está no espaço de circulação, de economia europeia, mas ela não está na zona do euro e não está na União Europeia. Então, é assim, aquele diagrama de Venn, sabe? Que está em um, mas não está em outro. Sim. Então, assim, aqui, para brasileiro, para pegar a residência, você primeiro pega a temporária, e depois agora, mudou a lei agora em 2020. Então, antes eram 3 anos, renovando a temporária, e daí depois você tem que cumprir umas regras também de pagamento de imposto, então você tem que trabalhar nesse meio tempo. E daí você podia aplicar para permanente, e depois de 5 anos, se eu não me engano, você poderia pegar a cidadania. Mas aí você tem que fazer uma prova de idioma também, tem que fazer uma prova de conhecimentos gerais, né, de cultura, socioculturais. Sim. E agora esse tempo mudou de 3 anos para 5. Então eu tenho que renovar eu tenho a residência temporária agora, eu tenho que renovar ela mais 4 vezes para poder e cumprir todos os outros requisitos para poder ter a residência permanente. Então é bem burocrático. Para brasileiro, em comparação ao europeu da União Europeia, é extremamente mais difícil. Eles pedem 300 mil documentos e é bem mais chato. Que louco. É. E ser casado com o local, ele só te economiza o tempo da residência temporária, é isso? Não, a regra é a mesma para mim. Então, eu Não tenho muda algumas nada. amigas, não muda nada. Caramba. É bem puxado. Aqui eu tô em Toronto, no Canadá, inclusive nosso amigo em comum Bem, tá aqui também e a gente toca numa banda juntos, etc.
Aqui tem um esquema parecido. Você tem, tipo, residência temporária, mas você tem que ter algum vínculo de estar estudando, alguma coisa assim, para ter residência temporária. Aí você pode pedir a permanente e, enfim, trabalhar, né? Tem os vistos de trabalho relacionados a estudo também. E depois, permanente, você tem que ficar 3 nos próximos 5 anos no país para pedir a cidadania. Eu estou 3 dos próximos 5 para pedir a cidadania. A gente completou esse final do ano passado, inclusive. Não, Já fizemos o pedido, mas está tudo atrasado. Uma hora vai chegar, uma hora vai chegar lá. E agora tá tudo uma burocracia, documento, dinheiro, enfim. Essa parte realmente é cara. caro, é muito caro. Aqui, para tirar o visto, para fazer o pedido de residência, o primeiro, né? Porque a renovação é um pouco mais barata. Sai em torno de R$ 6.000. Nossa, é muito dinheiro, gente. É muita grana. Olha, se você quiser só ir visitar, com certeza é mais barato que isso, mas para mudar. Olha, não é muito também, porque a Noruega não está na lista de país barato para visitar, mas a gente dá um jeito. Dá. Então, eu queria te perguntar sobre isso, na verdade. Então, se você disse não está na zona do euro, eu sei que a moeda da Noruega é o krona, tá certo? É, Coroa norueguesa, isso mesmo. corona. Uhum. E então, a coroa norueguesa, agora, como o real está bem desvalorizado, para cada coroa está valendo, acho que em torno de 60 centavos do real. Quando eu vim para cá em 2017, estava valendo 40 centavos, então estava bem melhor. Só que assim, o problema Quer dizer, com não é R$ 1 que você compra duas ponto qualquer coisa coroas. só que o problema aqui é que as coisas custam muitas coroas. Eu tinha essa dúvida. Eu Exatamente. tinha. Aqui tudo é muito caro. Então, por exemplo, 1 litro de gasolina aqui são 15 coroas, Um litro de gasolina são 15 coroas. que dá mais ou menos uns R$ 12, 13, 11, por aí. Eu sou péssima de matemática, então Eu não sei quanto tá a gasolina no Brasil, mas eu acredito que o litro esteja menos que R$ 12, não é possível. 6, mas aqui é tudo muito, muito caro. Então, assim, eu lembro que quando eu decidi vir para cá, e eu comentei com algumas pessoas que tinham uma experiência internacional que eu falava, eu vou para a Noruega. Vixe, lá é muito caro. Deus, eu tô falida, como é que eu vou dar conta? Então, assim, o Couchsurfing foi a primeira ideia, porque não tinha como. Uma diária de um hotel aqui gira em torno de 400, R$ 500. R$ 400, R$ 500, ou seja, 700 coroas por Angeli. É surreal. Então, assim, hoje em dia tem o Airbnb, que torna tudo um pouco mais Sim. acessível, mas ainda assim é caro. É Não, muito caro. eu acho que isso é uma dica valiosa, né? Tipo, quando você vai viajar, cara, não é pra você ficar vendo o hotel. Então, tipo, Não. você vai dormir no hotel. É lógico, precisa de algo com mínimo de conforto, mas não é um lugar que você tem que pôr o seu dinheiro numa viagem, sabe? Eu não sei como é na Noruega, mas para tipo, os lugares que eu já tive na Europa, todo lugar que você tem que entrar tipo 12 euros. Você paga para entrar num, sei lá, num castelo, num museu, num parque, tudo pago. Então, tipo, ali você tem que ali você tem que pagar, você não tem escapatória. Exatamente, mas se tem uma coisa que dá para economizar é hotel, e eu dei dando uma olhada em alguns Airbnbs aqui, porque eu tinha que ter uma outra opção, né? E se o Couchsurfing desse algum Miasse, né? BO? Sim. E aí eu olhei e falei, meu, dá para pagar, não vou morrer de fome, não vou dormir na estação central, então tá tudo certo. É, Então essa é uma durante, opção. durante o inverno não ia ser uma boa ideia, né? Os 14, menos 15, não dava. Aqui também. Para quem está ouvindo do Brasil, como a gente está no hemisfério norte, né? É ela mais perto do Polo Norte do que eu. Só um pouquinho. O inverno aqui é praticamente de 21 de dezembro a 21 de março. Não significa que antes ou depois disso seja o extremo calor. Na real, pelo menos aqui em Toronto, não sei
calor é julho e agosto. Os outros, os outros meses não tão quente. Dependendo, às vezes pega um pouco de junho também, mas não é muito, não. Sim, sim. E me diz, hoje em dia, você trabalha aí, ou você está só estudando no momento? O que você faz? Foi tudo, eu falo, a gente brinca aqui que a gente ganhou na loteria, porque por conta do corona também, estava tudo muito atrasado, e aqui a lei permite que você venha para cá e case ainda com o visto de turista. Então, sabe aquele programa 90 dias para casar? Era eu ano passado. Porque eu cheguei e eu tinha 90 dias para casar e para dar entrada no meu pedido de residência, senão eu tinha que voltar para o Brasil. Então foi, meu Deus, será que vai dar tempo? Ai, se rolar um lockdown, ai meu Deus, o que a gente vai fazer? Então, assim, graças a Deus deu tudo certo. Então, em novembro, eu tinha o limite de pedir a minha residência até o começo de dezembro. Dia 24 de novembro, eu tinha a entrevista na imigração. E aí, depois disso, eu só precisei fazer Eles pedem aqui controle de tuberculose, então eu tive que ir no hospital e fazer um raio-x e tal, tudo mais. Mas quando deu dia 5 de janeiro, a minha residência foi aprovada. Então foram, assim, mais ou menos um mês e pouquinho. E eu conheço gente que esperou 8 meses, eu conheço gente que esperou 1 ano e meio e teve a residência negada, teve que apelar. Eu conheço gente que esperou 6 meses, está esperando há 4. Então, assim, comigo, saiu minha residência em uns 40 dias. Quando deu 3 semanas, eu apliquei para uma vaga de emprego que era para trabalhar. Eu sou formada em educação física, né? Apesar de ter um mestrado mais na área da pesquisa e tal, a minha graduação é educação física. Aí eu apliquei para uma vaga de emprego de instrutora de aeróbica. E eu falei, meu, eu vou ter que fazer essa entrevista em norueguês, cara, porque eu tava tudo. Eu esqueci em português, aquela carta, application letter, que você faz tal. Eu fiz em inglês, eu pedi para o meu marido traduzir. O meu currículo já estava em norueguês, eu rezei para Thor, falei, meu, eu vou tentar. Aí eu fui contratada, então, ainda que eu só trabalho 2 horas por semana lá, mas quando tem extra eu também trabalho. E uma semana depois que eu comecei a trabalhar, eu comecei na escola de norueguês. Então foi assim, saiu a residência no começo de janeiro, em fevereiro eu já tinha meu trampinho e a minha escola, então foi tudo Nossa, muito rápido. que legal. E aí você dá, tipo, aulas como se fosse aeróbica? Tipo, eu tô perguntando porque eu sou leigo. Step, jump, alguma coisa assim? Então, no Brasil eu já tinha trabalhado com isso, mas era aquela coisa, né? Bom, eu não sei quão familiar você é com isso, né, e tal, mas nas academias tem, tipo, aula de step, aula de glúteo, aula de spinning, é tudo separado. E lá você não precisa fazer junto, você só vai falando, não, vamos lá, agora faz isso, e você só fica olhando, né, de boa. Aqui, não. Então, aqui você tem que dar aeróbica com fortalecimento e você tem que fazer junto, porque eles copiam que você, ainda que eu fale norueguês, eles copiam tudo que eu faço. Então, eu tenho que fazer exercício junto. Para mim é 1000 vezes mais difícil do que só chegar lá e falar qualquer coisa em norueguês, sabe? Sim. Mas Mas aí você fala em norueguês. Você passa. 90% do tempo eu consigo falar norueguês. Caramba, você é sensacional. Imagina. Eu tô impressionado, porque, tipo, não foi tanto tempo que você ficou e, tipo, você começou a dar aula juntamente com o curso de norueguês. Na minha entrevista, eu falei para ela, eu falei, olha, eu me mudei para cá em setembro, então eu consigo falar um pouco, mas tem coisa que eu esqueço, eu não sei, eu falo inglês. Ela falou, fica tranquila que a gente já teve instrutor da Bulgária, a gente já teve instrutor da Islândia, e eles não falavam norueguês. Então, assim, você fala inglês? Falo. Fique tranquila. Que Só que os legal. meus alunos são majoritariamente idosos e adultos.
Então eu não posso esperar que eles falem inglês. Então Sim. vocês estão me entendendo, Tamo? Aí tem alguma coisa que eu falo errado, eu falo, mas gente, dá risada na minha cara, assim, eu rio também, todo mundo se diverte, então eu levo muito na boa também, e eles são muito legais comigo, então tá tudo certo. Não, e você tá fazendo, eles pelo menos vão te seguindo, dá uma ideia, né? Eu, apesar do meu corpício, eu frequentava bastante aulas de academia, assim. Eu não gostava de ir na academia para puxar ferro, mas eu ia fazer esteira, fazer aula de spinning, eu trouxe para cá um silicone, porque eu detesto aquele banco do spinning, assim, dói os ossos tudo. E eu fazia step, eu fazia jump, eu fazia um que chama Jibitai, que mistura movimentos de Muay Thai com aeróbica e dança. E aí meu professor gostava de mim, né? Ele falava e me chamava, esse aqui é o Ryan Nelson, né, que é um lutador do UFC que é mais gordinho. E ele falava, tinha um horário de sparring dentro da aula, ele falava, ó, você faz comigo, pode sentar, mãe? Ele defendia e eu ia sentando Que a mão. delícia! Eu saía de lá, eu torcia a camisa. Apesar de pesado, eu sempre fui bem. Eu não julgo ninguém pelo peso, porque eu vejo, ou pelo peso, ou pela idade, ou por qualquer coisa, porque eu, apesar de eu ser super magrela, a minha condição física é horrível. E eu vejo umas alunas de, tipo, elas devem ter uns 70, 80 anos. E aí, no meio da aula, eu tô vermelha, assim, toda suada. Eu falo, gente, vocês estão bem? Aí elas, tá ótimo, vamos! Elas estão diva, né? Eu falo, gente, mas eu tô morrendo, como assim? Então, olha, eu sou um lixo quanto a isso. Eu só trabalho com isso mesmo, porque exemplo, Bom, não sou. você falou da aula de glúteos, eu também fazia, porque eu não nasci com nada atrás, assim, tipo, é reto, é só o osso. E aí eu, tipo, falei, não, eu preciso resolver isso, mas eu nunca dei conta. Fazia, quer dizer, de ficar agachadinho, chutando com peso de Eu areia odeio. no tornozelo, mas não adiantou não. Não adiantou não, continua reto. Não vou pôr foto dessa vez no vídeo, não esperem. Pô, caiu até a audiência agora, hein? Não pode brincar com essas coisas. Ai, Bom, ai, ai. voltando, eu tenho muitas curiosidades sobre a Noruega, então, tipo, eu sei que você já viajou para outros lugares, a Grécia, inclusive, que eu também tenho vontade de conhecer. Se passou 2 semanas, deve ter bastante história. Mas eu tenho muita curiosidade, porque, inclusive, quando a gente decidiu mudar para o Canadá, eu e minha esposa, que, aliás, eu não julgo sua história, a minha é bem parecida. A gente já morava junto há alguns meses e quando a gente decidiu vir por questões documentais, a gente falou, beleza, vamos casar para facilitar a nossa vida. E foi bem, É fato. e foi bem assim, não foi porque do tipo, nossa, a gente já morava junto e pra gente não fazia muita diferença, mas quando veio assim, Aqui também não mudou nada, viu? Vou ser bem sincera com você, é a mesma coisa. então eu não julgo nada tipo, casou assim, casou assado, foi 90 dias para casar, não importa. O nosso foi tipo também. Eu trabalhava como arqueólogo em campo, ela falou assim, Brena, preciso que você me mande uma procuração para eu ir no cartório agendar nosso casamento. Tipo, tem que ser escrito de próprio punho. Aí, tipo, eu tava no mato vendo os caras cavar o buraco, escrevi a procuração, fui pra cidade, mandei. Tipo, foi uma loucura. Foi uma loucura. Que a minha, pô. É o que a gente faz, mas vale a pena, cara. Vale muito a pena. Então, voltando para a Noruega, quais locais você conhece na Noruega? Então, eu fiquei um tempo em Oslo, que é a capital. Eu fiquei em Esheim, que é uma cidade talvez meia hora de carro, 40 minutos, que fica ao norte. Eu conheço Drammen também, até porque meu marido é de lá, então fica ali na região de Grande Oslo. Passei um tempo eu não chamo nem de cidade, é mais um vilarejo chamado Vam, que também fica ao norte de Oslo, você consegue chegar de ônibus, perto do aeroporto, assim, que Oslo tem dois aeroportos, né? Tem um que não é Oslo, e Uhum. tem um que é o conhecido aeroporto de Oslo, que fica mais, ele fica... Talvez eu pudesse
fazer uma semelhança com o aeroporto de Guarulhos, né? Que ele fica um pouquinho fora, assim, da cidade de São Paulo. O aeroporto de Oslo, ele é mais ou menos isso também. Aí eu conheço bem Haugesund, porque eu moro aqui, mas eu passei um tempo também quando eu vim viajar. E são essas as cidades que eu mais conheço. Assim, eu tive a oportunidade de viajar mais para onde aquele amigo meu mora, que fica mais no centro e norte do país, mas eu literalmente fiquei com preguiça, porque eu saí do Brasil, era verão. Eu cheguei aqui no inverno, então, assim, tinham 5 horas de sol por dia, tava tudo coberto de neve, tava entre -7 a -10, então, assim, foi meio que um baque inicial e eu só conseguia sentir cansaço. Então eu acordava e falava, gente, não, eu tô de férias, eu tô cansada, eu vou dormir. Então eu podia ter aproveitado muito mais do que eu aproveitei, Sim. mas o pouco que eu aproveitei bem, assim, então não me arrependo. Não, eu acho que você aproveitou bem, 2 meses, e é realmente isso, né? A gente tem um pouco mais de tempo de sol, mas do que vocês, mas no inverno, assim, o ápice do inverno, né? 4 da tarde já não tem mais sol. 4 da tarde já é a noite. E isso muda, né? A mentalidade. Você fala, tipo, está na hora de dormir. Você olha assim, não, são 4, ainda posso, tipo, fazer o lanche da tarde, ver um filme, jantar e dormir. Tipo, tem muita noite pela frente. Isso. Então eu lembro que eu senti, assim, o pessoal que estava comigo falava, meu, você tá tudo bem? Você tá triste? Porque eles se preocupam, né, com esse negócio da depressão. Sim, Falava, não, gente, eu tô super feliz, eu só tô com sono mesmo. Falei, sim. tá tudo bem. Existe um termo que chama winter blues, em inglês, eu não sei, que é exatamente isso. Você tem a depressão porque o inverno tem pouca luz solar, se você ficar muito dentro de casa, não pega vitamina D, eles têm até uns complexos de vitamina D e umas lâmpadas que emitem vitamina D para a galera ficar menos depressiva. O winter blues seria uma depressão de inverno, assim, e é real, tipo, muita gente fica louca e depressiva no inverno. Tudo você tem que, né, tem que equilibrar. Se alguém fosse, tipo, te pedir uma dica assim, eu tenho uma semana de janela para conhecer algum lugar na Noruega, dos lugares que você conhece, qual você indicaria para falar assim, tipo, esse vale a pena para você ter pelo menos uma ideia geral da cultura, um lugar que tenha coisas legais para ver, dos que você já foi, assim. Cara, eu sou muito fã de Oslo, porque assim, Oslo você tem tudo, né? Então, é a capital, você consegue fazer tudo de trem, metrô, eles têm tipo um trolleybus, um trenzinho, assim, que não é um metrô, que anda na superfície mesmo, e todos os museus estão lá. Assim, todos é muito forte, mas eles têm muitos museus lá. Tem o parlamento, então, aqui é uma monarquia, né, parlamentarista. Então, tem o prédio do parlamento, que é lindo, prédio da prefeitura, tem o Museu Viking, que o Museu Viking ele fica numa ilha, que você pega um barquinho lá, uma balsa, e vai para o Museu Viking. Tem o Museu Tecnológico, é maravilhoso, você tem que separar um dia só para ver o Museu Tecnológico. E eu visitei o Museu da Arquitetura, que eu fui numa quinta-feira e era grátis. Então, assim, você falou, né, do museu. Pô, museu você tem que pagar. Então, na Noruega, não necessariamente. Você pega, assim, alguns dias da semana que você Sim. consegue visitar tudo de graça. E tem um parque, que é o Vigeland Park, que ele é lindo, é um parque a céu aberto, cheio de esculturas de um artista norueguês chamado Gustav Vigeland, e é lindo, é maravilhoso, e é um parque aberto, grátis, então você consegue aproveitar o melhor da Noruega também, que é a natureza, então você aproveita um pouco dos dois. Nossa, é lindo. O parque tem o mesmo nome do escultor, é isso? Uhum. Eu vou procurar umas imagens online, depois você me passa esses nomes todos, porque Passo sim. a minha chance de achar alguma coisa em norueguês, assim como quando eu fui para Iceland, tinha que tirar foto das placas tudo, porque tipo
eu descobri que a capital, eles falam Reykjavik. Mas É, como é, Reykjavik. mas como é que escreve esse diacho? Tem um monte de J, um monte de letra lá que, tipo, não tem, elas não pronunciam igual a gente falaria um J. Inclusive, perdida no fiord, né? O fiord em norueguês é com um J, né? Como se... Porque o J aqui tem som de I, né? Então, por exemplo, o nome do meu marido é Joaquim, mas a minha família inteira e eu, quando eu tô falando português, é Joaquim, e todo mundo conhece ele como Joaquim, segue o baile. Então tem alguns sons de algumas letras que são diferentes mesmo. Ah, que legal. Bom, só para o pessoal saber, caso não saiba, o que é um fiord? Então, um fiord, a Noruega é basicamente montanha, né? Então, tinham as montanhas com as geleiras, e com o passar do tempo, essas geleiras foram derretendo e foram causando a erosão, né, das montanhas. E com essa erosão, o mar conseguiu entrar no que a gente chama de continente, né, no Brasil, porque Sim, eu estou tentando fazer um paralelo, eu demorei para entender isso também. tudo bem. Então, o fiord nada mais é quando o mar ele entra, né, na terra entre as montanhas. Então, eu lembro que acho que foi uma das primeiras vezes que eu fui para o oeste, saindo daqui, eu olhava para o lado, porque no Brasil, como é que é, né? A gente tá em Santos. Se a gente vai para dentro, tudo que a gente vê de água ou é rio, ou é lagoa, ou é Sim. lago, sei lá, é água doce. Ainda mais Mas Santos que aqui tem não. todos os canais que vai pro mar, né? E a galera Exatamente. conta assim, eu moro perto do canal 1, ou são 7 canais, eu acho? Eu não lembro. Mais de 7, mas os principais são 7. Eu sou do canal 4, Tá por vendo? exemplo. E aqui não. Então, por exemplo, você está dirigindo a 2 horas e meia a leste, perdão, e daí você olha para o lado, você fala assim, que legal, aquilo é um rio? Fala, não, aquilo é o mar. Aí você fala, não, mas não é um mar. A gente saiu da praia faz 2 horas. Fala, não, mas isso é um fiord. Entendi. Então, o fiord nada mais é do que a invasão do mar, É o mar, né? é o mar subindo em vez do rio descendo. Exatamente. E isso é legal, porque na época dos vikings, né, dos vikings, eles usavam essas áreas para fazer entre aspas, os portos, né? Os portos deles, manter as embarcações e tal. Né? E até hoje tem os navios de cruzeiro, né? Que você vê foto na internet, tem um navio no meio das montanhas. Aí você fala, mas como é que o navio foi parar lá? Mas no meio da montanha é vale, é rio. Não, não é. Aqui é o mar. Sim, Então, isso é um fiord. que da hora. Eu sou muito louco para conhecer. Eu não acabei de falar, mas a gente decidiu pelo Canadá, né? A história do casamento. Porque a gente achou que a gente não conseguiria viver na Suécia ou na Noruega ou Dinamarca sem falar as línguas locais. A Dinamarca até que tem várias opções, né? Tem tipo alemão, eles falam um pouco de cada lá. Mas você falou que na Noruega também tem vários dialetos, né? A diferença de onde você vive para Oslo existe ou é o mesmo dialeto? Não, é completamente diferente. Então, algumas palavras, como por exemplo, o que, a palavra o que vem do o inglês what. Aqui na região eles falam K. Se escreve KVA, mas eles falam K. Cadê? E no outro lado do país, em Oslo, eles falam vá. Então, às vezes eu estava aqui, aí eles falavam K alguma coisa, aí eu, K o quê? Aí eles Ok. repetiam, aí eu, ai meu Deus, é o dialeto. Então, tem algumas palavras como super simples, como eu. A palavra eu é diferente em todos os dialetos. Por que é diferente? Por que, o que, onde? Então, tem hora que nem eles se entendem. Sim. E no caso do K e do VA, escreve do mesmo jeito ou a escrita também é diferente?
a escrita é diferente. Então, no caso do vá, é HVA, com um H mudo, né? Então, você fala vá. E no caso do K, é KVA. Mas eles falam K. Entendi. Tem umas diferenças, assim. E os sons também são diferentes. Então, na região de Oslo, eles falam o R como a gente fala em marido, né? Esse R, eri. E aqui eles falariam marido. Então, tem gente aqui que me chama de Maria. Entendi. Tem alguns sons que são diferentes também. Olha que interessante. Eu tenho muita vontade de conhecer. Como você disse, a primeira vez que você falava o inglês, né? E eu imagino que para capital é ok, né? A galera fala bastante. Fala, assim, a população jovem, né, mais jovem, e muita gente da população um pouco mais velha, assim, falar da geração dos nossos pais, mais ou menos, Sim. eles conseguem pelo menos entender o inglês, e muita gente fala. E quando eu vim para cá em 2017, eu estudei um pouco de norueguês, mas foi basicamente só para eu não passar muito perrengue, sabe? Eu falei, eu não posso esperar que todo mundo fale comigo, então pelo menos uma palavra do contexto eu preciso entender. Sim. E foi ótimo, porque numa festa tinha um cara falando de mim e ele achou que eu não entendia. Então, depois de uma festa de Natal, tava todo mundo bêbado e tal, tudo mais. Aí eu olhei assim e falei, meu, esse cara tá falando de mim. Aí eu apontei o dedo e falei assim, pode parar de falar de mim, viu? Falei, eu não sei o que você tá falando, mas eu sei que você tá falando. Aí ele arregalou o olho assim, você tá entendendo? Falei, tô. Todo mundo na sala ficou horrorizado, assim. Ele ficou sem graça, deu uns 5 minutos, ele simplesmente foi embora. Então, assim, autodefesa é bom também. Nossa, que legal. O que eu sempre falo aqui no canal pro pessoal, assim, tipo, é lógico, se você não vai para morar, você não precisa saber todas as línguas locais, que é impossível, né? Você vai restringir muito as suas viagens. Mas, cara, pelo menos o inglês básico, não precisa ser o mesmo inglês de quem vem morar nos Estados Unidos, no Canadá, mas pelo menos o inglês básico é necessário para você se comunicar legal, né? E eu sempre dou a dica, assim, tipo, o primeiro lugar que você vai procurar informação é na recepção de hotel, porque sempre eles vão ter alguém que fala inglês no mínimo lá, né? E Recepção de hotel e trabalho, tipo, estação central, estação de trem, Sim, vendedor de bilhete, eles sabem. sabem. É meio que pré-requisito, né? Bacana, assim. Mas tipo, realmente muito útil. Tem um lugar na Noruega que eu quero muito conhecer, além de Oslo. Eu não sei se você já viu sobre esse lugar, e eu não sei como pronuncia, é o Observatório de Senja ou Senja. Aí fica no norte. É A Aurora lindo. Boreal e... A Aurora Boreal, a paisagem, os lagos. Ainda não fui, mas eu vou. Tá na lista. Eu espero que você vai conseguir antes de mim e me passe algumas dicas. Eu não sei se você viu, eu já comentei isso. Quando eu fui para Islândia, Uhum. eu fui para ver a Aurora Boreal, e foi a única coisa que eu não consegui ver, mas o país é lindo também, super vale a pena visitar. Eu tenho uma paixão por todos os países nórdicos pela a história viking, né? E é por isso que eu tenho tanto interesse, assim, da Noruega e tal. E eu tenho um primo que morou muitos anos na Finlândia. Agora ele já voltou ao Brasil, fez doutorado na Finlândia. Não sei, talvez ele volte, assim, ele gostou muito de lá. Eu sempre trocava figurinha porque eu quero ir. Dinamarca, Suécia, Noruega, Finlândia. E voltar para Islândia, Iceland. E tem hora que eu não sei como falar. E ver muitas auroras nesse caminho, porque é o fenômeno natural que eu mais quero ver. Daí onde vocês moram, dá para ver ou não? E em tese não, mas tem uma amiga minha que conseguiu ver aqui há uns 2 anos, então assim, é meio que uma questão de sorte mesmo. Até no norte, né, como você falou, você foi na Islândia e não conseguiu ver, então tem o fator sorte também e previsão do tempo que
No meu caso foi azar. O dia que a gente saiu de lá de volta para Toronto são 5 horas de viagem, mas tem fuso horário, né? A gente saiu às 6 da tarde de lá. A gente pousou em Toronto à noitinha, né? Por causa do fuso. E assim que a gente posou, o canal que a gente seguia, um perfil no Facebook de lá, postou fotos de hoje à noite da Aurora Boreal em Reykjavik. Falei, cara, eu perdi por 2 horas a Aurora Boreal. Mas é um convite para voltar. Até porque a gente viu, digamos, um terço do país só. Assim, né? A gente dava para O completar. país inteiro, né? É. É pequenininho. Sim, a gente ficou 4 dias, precisa de uns 7 dias para ver tudo que interessa, dirigindo, parando. E lá tem que dirigir, porque senão você fica na mão de excursão Não é tudo rola. super tranquilo, não é cheio, as regras são parecidas com o do Brasil, não com a daqui. Aqui tem umas regrinhas de trânsito um pouco diferentes. Elas são boas porque as estradas aqui são... Não é legal, não? Não. Na Islândia são boas. São boas. Mas o único problema é que ela é mão única para os dois lados, mas não vem muito carro. Aqui também. Aqui, assim, a questão do pavimento é muito boa, mas na grande maioria é mão dupla. E às vezes não tem nem a divisória no meio, porque não tem Não. espaço. Então elas são muito estreitas e é bem punk dirigir aqui. Então, lá eles fizeram estreitas, mas mais pela preservação, sabe? Eu acho. Porque, tipo, aonde não tem estrada é rocha vulcânica, né? Do lado. Então, eles não Ah, quiseram. Tem um musgo lá que leva, não sei, 500 mil anos para crescer. Inclusive, teve uma super crítica, acho que é o Justin Bieber, posso estar enganado, mas que ele fez um clipe na Islândia, dançando tipo, em cima desses musgos que levam centenas de anos para crescer, assim. E eles fizeram a estrada o mais curto possível. E quando tem as pontes, é muito legal, que ele te avisa, ó, tem uma ponte a tantos metros, tem a ponte a tantos metros. Antes da ponte você tem que parar, porque a ponte só cabe um carro, não dá para ir dois. Então a ponte eles fizeram mais estreita para economizar. Mas o limite da estrada é 90 por hora, e todo mundo respeita. Eu gostei muito que a Islândia tem a língua deles lá, é parecido um pouco com o finlandês e tal, mas 100% das pessoas falam inglês, eles são super abertos a aceitar dólar. Na verdade, a gente nem levou, nem trocou. Eu não sei a cara da moeda da Islândia. Qualquer cartão eles aceitam, a gente não teve problema nenhum com isso. olha, bom saber. É. Ainda mais para vocês que estão na Noruega, tipo, no cartão vai ser sussa. Eu já, se eu quiser ir para Noruega, tem que ter alguns cronas, por garantia, né? Não, aqui majoritariamente acho que é até mais fácil achar lugar que aceita cartão do que. Mas eu usei dinheiro, eu tava com. Preferi usar dinheiro, era mais barato para mim na época. É Sim. super tranquilo. E quando você falou do Oslo, você foi no Museu dos Vikings, né? No museu, desculpa, Na verdade, no Museu Viking em si eu não fui, mas eu Aham. fui no Museu Tecnológico, que é o Teknisk Museum, muito, muito bom. E fui no Museu Nacional, né, que é o National Museum, que é também muito legal. Mas eu fui bem preguiçosa, assim, eu fui uma turista super preguiçosa. Decepção do canal. Não, tudo bem. Eu gosto de ir, mas dependendo do dia, você fala assim, cara, hoje eu não estou disposto a andar, né? Fiquei de boa. E eu queria, uma coisa que eu queria ver aqui também era assim, eu não queria a experiência de turista 100%, sabe? Então eu fiquei na casa de pessoas comuns que elas trabalhavam, elas tinham que sair para trabalhar. Sim. Então eu ia no mercado, eu voltava para casa. E aí, o que você quer jantar? Ah, a gente pode fazer isso. Não, beleza, eu vou lá comprar. Então eu queria meio que uma vida normal, sabe? Sim. Então eu consegui ter isso também, foi bem legal. É legal, né? Principalmente que você tava, tipo, tinha uma coisinha ali de talvez vou mudar para cá, tal. Acho importante, né? E Uhum. você sente que, tipo, você
talvez eu sinta isso um pouco em relação ao Brasil, assim, tipo, eu aproveito. Agora eu aprendi a aproveitar muito mais, mas, tipo, quando eu estava no Brasil, tem tantos lugares que eu deveria ter ido e não. E porque você mora, você fala assim, depois eu vou. E aí você acaba, tipo, a vida acontece e você nunca vai. Exatamente. Eu nunca viajei muito pelo Brasil também, mas sempre que tinha oportunidade eu ia, né? Só que agora eu fico olhando e falo, nossa, devia ter aproveitado melhor. Acontece, mas aí tá aí um motivo para voltar. Eventualmente a gente tem que ir visitar a família e aproveita e volta. Eu já conversei com a minha família, olha, eu fui em 2019, eu fui. Mudei para cá em 2016. Minha mãe e minha irmã vieram em 2018, meu pai não deu para vir, eu fui em 2019, muito por causa disso. Mas eu falei, ó, próxima viagem eu não vou para o Brasil, vocês não vêm para o Canadá, bora achar outro lugar para ir. A gente está planejando Portugal, ia ser esse Uhum. ano, já desistimos por causa da situação, e esse tipo de viagem você tem que planejar com uma certa antecedência, senão paga-se caro, né? A gente está pensando em Portugal, mas ano que vem, se tudo estiver melhor. Se tudo der Uhum. certo, se tudo der certo. Mas nos meus planos, nos meus planos de viagem futuros também está a Grécia, que você falou que passou 2 semanas. E eu quero que você me conte um pouco das suas histórias na Grécia e que lugares você conheceu da Grécia. Olha, aqui é um negócio bem norueguês até ir para a Grécia, porque para eles é muito barato. Então, por exemplo, a gente ficou 2 semanas lá. Meu marido pegou um pacote com aéreo, hotel, traslado, tudo. E foi exatamente o mesmo valor que a minha mãe e o namorado dela gastaram em 1 semana no Chile, no inverno. Então, assim, olha a comparação, né? Eu não estou falando que o Chile é pior ou melhor, mas no valor foi a mesma coisa. Então, quando você fecha, é muito comum aqui eles fecharem o pacote, né? E aí você fica 2 semanas, majoritariamente naquela cidade. Como a gente é meio preguiçosão, então a gente ficou 2 semanas, assim, basicamente indo para a praia e indo para restaurante. Aí eu falava para ele, mas o que que você quer fazer? Ele falou, eu só quero tomar sol, porque tomar sol também é um negócio super norueguês. Eles são meio doidos, assim, por E bronze. aqui também, o pessoal é fissurado, porque eles não veem sol demais, e é louco, a galera viaja pro México aqui e volta uns puta pimentão vermelho e fala assim, caramba, velho, você não sabe que você tem que passar pra todo sol lá? Não, mas a gente vai pra lá pra justamente tomar sol. Tá bom, não pode ser assim, mas tudo bem. E não, e eu pego cor super fácil. Fiquei super escura. E meu marido ficou indignado. Que ele estava passando óleo bronzeador, tomando cápsula de beta-caroteno. E eu falei, meu, eu tô usando protetor 30. Aí, você tá usando 30? Isso é um insulto pra mim, eu quero ficar preta. Eu, como assim? Mas enfim, a gente foi para uma cidade chamada Parga, que fica pertinho da Albânia, assim, se você olhar no mapa. E a gente fez 2 excursões que a gente não foi excursão, né? Você consegue comprar uns passeios, né? Então tem os passeios de barco e tinha um de escuna, que esse de escuna ele passeia pelas ilhas iônicas, ai, e ilhas e acho que é Ilhas Iônicas que chama, um negócio assim. E você para em 2 ilhas, então uma é para nadar, que é aquele mar turquesa e aquela coisa de. Não é Photoshop, aquilo é real mesmo. E tem uma outra ilha que aí tem um pouco mais de restaurante, tá? Tem um pouco mais de estrutura. E a gente também pegou um barco e foi para uma ilha chamada Corfu, Olha que que legal. fica territorialmente, ela fica na Albânia já, mas ela pertence à Grécia. Então foram mais ou menos 2 horas e meia, 3 horas de barco de Parga até lá. E é uma ilha histórica, cheia de coisa linda para ver. A gente só não foi, tinha um forte lá para visitar, mas estava coisa de 10 euros para entrar. Sim. A gente olhou e falou: não, melhor não. E é muito calor, é extremamente quente.
Então a gente chegou lá, estava 37, 38 graus. Nossa, que época do ano que vocês foram? A gente foi em agosto, metade de agosto. Então, assim, já não era alto verão. E eu lembro que eu saí do avião, porque em Oslo estava 14 graus. Aí eu tava de calça jeans e uma blusa de manga comprida fininha, né? Sim, verão, né? Quando eu saí do avião, veio aquele bafo quente, assim, e eu não gosto de calor, ele gosta. Então ele saiu do avião, ele, ai, que delícia. E eu, tipo, Engraçado. mas a Grécia, assim, Santos é é quente maravilhosa. assim, né? Santos é quente assim, tipo de um bafo quente. Pois é, e eu odeio. Eu, quando ia para Santos visitar minha esposa, a gente ainda morava lá, a gente ficava mais no ar-condicionado do quarto do que qualquer outra coisa. Norueguês adora calor, né? Então eles, não, porque eu congelo 8 meses no ano, então eu quero suar um pouco, deixa eu aproveitar. Tá bom. Que da hora. Então as ilhas, tipo, badaladas, de Santorini, Mykonos, vocês não... Ideias de ir para lá, talvez no ano que vem, né? Depois de melhorar esse rolê todo. Mas a gente ficou mais numa Parga, é bem família, assim, bem mais tranquilo. Tem alguns bares com música que a gente saiu para tomar uma cerveja e curtir uma música, mas é bem mais tranquilo, assim, e é bem mais barato também. Sim, Santorini, as outras Mykonos são bem mais caras e daí já é um turismo mais sim. jovem, assim. Eu acho que super vale a pena, porque, tipo, o mar é o mesmo, você vai ter o mesmo, e talvez em termos culturais dos locais, você vai ter muito mais a experiência nas cidades menores, eu acho isso muito legal. Você falou que foi nas ilhas, provavelmente, as jônicas, né? Eu não sei como eles falam, mas deve ser as jônicas, que é um traço cultural diferente, por exemplo, de Atenas, né? Tanto que a arquitetura é diferente, né? As colunas jônicas são umas, colunas gregas, entre aspas, são outras. Você tem É lindo. Creta e Esparta, você tem, tipo, muita diferença cultural ali no curto espaço, né? Eu E imagino que... tem Não, pode falar, desculpa. nessa parte também da Grécia, eles ficaram muito tempo sob influência de Veneza, né, na antiga época. Então tem alguma influência italiana também. A gente foi no Museu da Música em Sim, Corfu, e quando a gente estava lendo as coisas, estava tudo em italiano, que que eram umas louco. coisas bem antigas. Então tem as influências assim são diferentes. Foi bem legal. Parece igual a gente estuda na história na escola, né? Tipo, você estuda Grécia e Roma quase que junto, como se fosse a mesma coisa, e ali você encontrou uma mistura. Então, essa parte que vocês foram foi mais para oeste da Grécia, talvez. Porque Foi. acho que do outro lado é Turquia, a divisa, né? Isso, a divisa com a Turquia. A gente estava mais perto da Albânia. Sim. Bacana. Tranquilo em inglês lá, ou como que... Tranquilo, e como eles recebem muito turista escandinavo, então você olha os menus, tem grego, inglês, norueguês, sueco e dinamarquês. Que interessante. Então, Alguns funcionários eles conseguem falar o norueguês, então olha, teve... que E legal. assim, né, eu viajei com o marido vermelhão, olho azul, né, os caras já chegavam falando norueguês e Já eu, falava tipo, norueguês. também, né? E os gregos são muito receptivos, eles são assim maravilhosos, eu adorei. Que legal. O que você achou da comida lá? Você já conhecia antes? Foi conhecer lá? Eu fui conhecer lá e eu morro de saudade. A comida grega é maravilhosa. Sim. Tzatziki foi a melhor coisa que eu já comi. É delicioso. Gyros, né, o kebab, eu babo toda vez que eu lembro daquilo. E teve uma sobremesa, eu lembro que eu comi uma torta de noz pecan, que eu falei pro garçom, eu falei, eu quero um troço grego. Falei, o que que você tem aí de tradicional? Ele, ai, essa torta de noz pecan e tal. Eu falei, beleza, manda. Maravilhoso. Então, Que legal. suspeitíssima para falar da comida.
Eu moro perto de um bairro que chama Greektown aqui, que é tipo a maior parte dos moradores são gregos e o comércio é grego. Uhum. Então, tipo, eu tive mais contato, meu primeiro contato foi aqui, assim, eu tinha uma ideia do que era, né, porque inclusive a comida grega, turca e árabe, em alguns momentos elas é a mesma coisa, só que eles mudam de nome, né, se você tem o como é que chama? O souvlaki, que é o shawarma, que é o coisa, o gyros, e é tipo, Aham. é tudo a mesma coisa, mas muda de nome por causa do país. E é delicioso, esse molhinho aí que ela falou, como é que fala? Tzatziki. Tatsiki. Eu não quero falar o nome da fanqueira lá, da Tatsaki. Ele é um molho muito gostoso, é tipo iogurte, limão, pepino misturado. Faz Alho e hortelã também. alho, Nossa, é um molho delicioso. O churrasquinho grego da Grécia, né, que é o gyros, que é muito bom, cara, é muito bom. carne eu quis comer e tava bom pra caramba. Exato, exato. A gente esqueceu de tocar nesse ponto, por sinal. Eu tenho muito interesse também sobre, voltando para nossa querida Noruega e fiordes, o que é diferente, o que o pessoal come aí, porque deve ser muito diferente. Eu nunca fui num restaurante norueguês, por exemplo. Tem bastante diferença das regiões, né? Então, por exemplo, no norte tem muito peixe, e aqui também, como é litoral, então aqui tem uma certa influência de peixe também. Mas muito comum carne de ovelha, Carne de ovelha. carne de carneiro, né? Carneiro, ovelha, carne de veado, carne de alce, que é os animais que tem por aqui, né? Então, eu não como carne, mas eu falei, cara, eu tô indo para lá, eu vou ter que pelo menos Experimentar. experimentar e ser aberta a tentar. Então, foi no ano novo, foi no ano novo, que um amigo da minha cunhada, ele tinha caçado um alce e ele falou para ela, ó, oh, tem esse prato aqui, o que você acha? Ela falou, ah, vem para cá, então cozinha pra gente. E era tipo como se fosse um ensopado, não dá para falar que era um ensopado, eu vou falar um estrogonofe, porque Tá. tinha aquele creme de leite deles com carne de veado que tava muito maravilhoso. Só que teve Interessante. uma outra vez que a gente comprou carne de veado no mercado e tava horrível. Aí eu falei, como assim? Mas era veado também. Aí ele falou, não, mas aquele lá era veado de caça, então era veado selvagem, já tem uma diferença. Sim. E quando, por exemplo, eu comi carne no Natal, um dos pratos super tradicionais de Natal, ele se chama pinechot, que na verdade é o carré, né, de cordeiro, Sim. só que ele é seco, que nem carne seca, então eles têm que fazer de salgar, né? E daí eles cozinham aquilo no vapor e servem com batata e repolho, algo parecido com chucrute, Sim. sabe? Aquela conservinha de repolho. Só que assim, não tem tempero nenhum, eles só põem, acho que nem sal eles põem, porque já estava salgado, né? Então eles cozinham aquilo no vapor e é Sim. aquilo lá. Então eu achei bem sem gracinha, assim, não gostei muito, mas talvez porque a gente esteja acostumado com aquele refogado de cebola e alho. Sim. Toda comida brasileira tem muito sabor, né? Bem, E muita batata. Então, batata, peixe. E tem uma coisa interessante também é que aqui, quando eles matam um animal, eles falam assim: não, já que esse animal morreu, então a gente vai aproveitar tudo. sim. Então, se eu não me engano, mais no centro-norte do país tem a cabeça da ovelha. Então, eles cozinham a cabeça da ovelha, ela vem num prato. Eu não lembro o nome para te falar, Tudo mas bem. eu posso procurar e te mandar depois. Que é literalmente a cabeça da ovelha no prato. Então, você olha aquilo e você fala, mano, não. Só que eu já vi gente comendo assim na TV e no Instagram, falaram que é muito gostoso e é uma forma de honrar o animal, né? Tipo, cara, ele perdeu a vida para você comer, então você vai comer tudo que ele te oferece e a pele, então que tá vendo aqui tem um negócio branco aqui, Sim. deixa eu pegar para você ver. Tá.
Isso aqui é uma pele de ovelha que é usada para esquentar, né? Então as pessoas colocam assim nas costas da cadeira Ah, que e aí interessante. provavelmente a gente vai falar, ai, que horror, você comprou isso. Tipo, não, eles mataram um animal, então aproveita tudo, literalmente tudo. Pega a pele, usa para se esquentar, pega a carne, usa para se alimentar. Então isso aqui é super tradicional norueguês, toda casa tem Sim, e é bem legal também. Mas basicamente é essa muita carne, muita carne. sim. Mas não muita bovina, suína. Tem também, tem normal, assim, no supermercado você acha tudo da mesma forma que você acha no Brasil. Então, um dos pratos tradicionais também natalinos, né, que o Natal aqui é uma coisa muito forte. Então, um dos pratos do Natal é costela de porco, Uhum. né, a pururuca, que é uma delícia, e Adoro. esse pinechot também, que daí todo ano é aquela coisa, né? O que você prefere? Ah, não, eu sou do time da costela, não, eu sou do time do carneiro. Tem algumas regionalidades também, mas basicamente toda a casa norueguesa acaba fazendo os dois. E no norte do país é o peixe. Então, eles têm um peixe em conserva lá, que chama lutefisk, que também é um prato natalino. Mas quando você vai no supermercado, você acha tudo. E no dia a dia, eu não achei tanta diferença, assim. Então, teve até uns colegas do trabalho dele que perguntaram, né? Tipo, ai, sua esposa faz umas paradas meio estranhas? Ele falou, não, é normal, assim. Então, o dia a dia é bem comum. Hum, Não sei. Eu vi que você posta, às vezes, por exemplo, ah, você postou o esqueminha dos tacos, né? Esses dias. O, É, o hot dog também, a norueguesa. A salsicha de quê daquele hot dog? cara, pô, não sei te dizer do que é. Ah, tá. Não, é só uma. Eu tô perguntando porque quando a gente foi para Iceland, para Islândia, o dia que a gente pegou lá um guiazinho e tal, eles levaram a gente num lugar e falou, ó, esse aqui é o hot dog do tipo islandês, é o hot dog mais gostoso. Comam aí, a salsicha é de carneiro. E, tipo, Hum, eu não gosto muito de carne de carneiro, mas tipo na Islândia é o que eles têm, né? Porque tipo, não tem terra. é. É pedra com vegetação baixa, né? Então não dá para você criar um boi. Não tem o que o boi comer, não tem onde ele andar, né? Então, assim, tipo, é tudo rocha vulcânica, vegetação baixa. Então, eles tudo, tipo, é carneiro. Tipo, leite é carneiro. Eles têm um iogurte típico de lá, não sei se tem aí, que eles chamam de Hum, Skyr, Skir ou SKJR. E é feito com leite de ovelha, enfim. não, aqui é mais diverso, né? Porque ainda que o clima seja um pouco tenso, né, para fazer esse tipo de criação, e aqui tenha muita montanha, ainda tem, então, eu tomo leite de vaca todo dia, mas você vai no mercado, você consegue achar o leite de cabra, por exemplo. Uhum. Tem o famoso brunost, que é o queijo marrom aqui, que é super tradicional norueguês, e é um queijo feito com leite de cabra. Ele não é tão gostoso, eu experimentei. Então, é bem variado, assim, não é tão focado em boi e porco que nem no Brasil, por Tem no exemplo. Você Brasil. também acha isso, mas você também acha os animais locais, né? Ah, sim. Aqui também tem muito mais variedades. Tem carne de veado, coelho, mesmo no mercado você acha para comprar, assim. É aqui E, também. inclusive o boi do mercado não é tão gostoso. Tem uns açougues que os donos são portugueses, que eles fazem inclusive os cortes brasileiros, picanha, alcatra. É uma carne mais. Tem uma diferença, igual você falou, da caça era muito mais gostosa do que a do mercado. Tipo, aqui também, tipo, a do açougue português tem o gosto de uma carne fresca e do outro tem de uma carne muito, sei lá, congelada e tal.
E tipo, eu até diminui muito o consumo de carne. Você falou que naturalmente você não come carne, você se enquadra Não, como, carne vermelha. Não, eu sou onívora, só não gosto muito de carne vermelha. Então, sim, por exemplo, meu marido come muito bife, ele gosta muito, eu já sim. E aonde curto. vocês moram, vocês conseguem, tipo, restaurantes variados que não sejam só de culinária local? Tipo, você tem um lugar para você comer sushi, essas coisas assim? Sushi aqui até tem, porque Haugesund não é uma das maiores cidades, né? Não é uma cidade pequena para os padrões daqui, mas não é que nem Oslo, por exemplo. Então, sushi aqui tem E, eu ouvi falar de uma pizza aqui italiana que é maravilhosa, eu ainda não experimentei. Tem restaurante indiano. Indiano, o que mais? Eu não sei se tem restaurante árabe aqui, mas indiano eu sei que tem. E tem os restaurantes, por exemplo, tem um restaurante aqui que é uma cadeia de restaurante, você vai lá, você consegue comer de tudo. Então, eles têm pizza, que é sim. muito gostosa, o salmão deles grelhado, o peixe é muito bom, você consegue achar massa e tal, tudo mais. Mas onde você consegue achar tudo é na capital. Ah, sim. E Trondheim também, que é uma das maiores cidades aqui da Noruega, que fica no centro do país, eles são bem conhecidos pela gastronomia. Então, se você pensa assim, cara, eu tenho dinheiro, quero ir para a Noruega, mas eu quero ter uma gastronomia top. Aí você escolhe ir para lá, que lá tem restaurante Michelin e tal, tudo mais. Ah, que legal. Ah, eu acho bacana experimentar o local, mas ter essa possibilidade também de ter algo que você, né, se sente confortável, assim, tipo... Eu imagino que pizza e hambúrguer tem em todos os lugares, né? Tipo, na viagem da China, a gente teve alguns dias que a gente falou, não, hoje eu não quero comida local. E a comida local a gente comia muito porque, tipo, era muito barato, sabe? A moeda chinesa, na época, $1 daqui do Canadá comprava 5 da moeda chinesa. E um jantar custava, por pessoa, cerca de 10 da moeda chinesa. Então, custava $2 pra gente jantar a comida local, né? Um arroz, aquele porquinho com um tempero agridoce, alguns noodles, uma sopinha de tofu, umas coisinhas assim, entendeu? Mas, tipo, não é a mesma coisa que comer um yakisoba em São Paulo ou na América do Norte. Eles têm outras versões de lá, então, assim, pro meu gosto, a daqui é melhor. Mas a gente queria conhecer do local e alguns dias a gente falava, não, hoje vamos no Mac. Lá tinha Mac, Burger King, Pizza Hut e KFC em qualquer cidade que a gente foi, pelo menos. Eu não posso dizer que são cidades grandes, porque a menor cidade que a gente foi tinha 5 milhões, né? A China é tudo imenso. Ah, ela tinha pelo menos esses restaurantes para dar uma fuga, e na Islândia também, a gente comeu os locais lá, carneiro, ah, beterraba, sopa de beterraba, etc. Mas a viagem da Islândia foi um presente que minha esposa me deu, foi no meu aniversário. Aí, tipo, no dia do meu aniversário mesmo, a gente tinha muita coisa para ver, então a gente a, almoço foi no carro, tipo lanchinho, a gente comprou um pão de forma, fez os presunto e queijo e empilhou dentro do saco e aí comia. Aí para jantar a gente parou numa cidade, eu falei, puta, hoje eu queria uma coisa legal. A minha esposa falou, eu achei uma hamburgueria e cervejaria aqui que o dono é norte-americano. Hum, Eles servem os locais aqui, a cervejaria, eles fazem a cerveja e eles têm o hambúrguer tipo que se tem no Brasil ou na América do Norte. Eu falei, pô, é essa daí que a gente vai comer hoje lá. E aí foi legal, né, ter esse respiro da culinária local também, para não... Às vezes não uhum, interessa, né? Não pode deixar de ir para um lugar porque você não vai te interessar a comida. Tem muito... Você vai para um lugar para conhecer história, cultura, outras coisas. Mas, pô, é importante comer de vez em quando. sem dúvida. Não, acabei falando demais, desculpa aí. É para o pessoal conhecer a sua história. Não...
Eu gosto de ouvir ambos. Não, é legal, é legal. É legal essa troca de informação, né? E agora, assim, que, que lugares você ainda não conheceu e que você acha que você tem que conhecer antes de ir para Valhalla? Só porque você mora na Noruega. Bom, aqui tem, por conta do corona, né, a gente riscou qualquer chance de ir para qualquer lugar barato do sul da Europa, né, para ir para a praia. Então a gente falou, vamos fazer um negócio mais localzão, né? Então tem uma cidade aqui perto que chama Oda, Aham, e tem o famoso, tem uma pedra, que essa pedra se chama Trolltunga, que significa a língua do troll. A pedra parece uma língua mesmo. que legal. Tem uma geleira lá também que é maravilhosa e fica a 2 horas daqui. Então eu falei para ele, eu quero ir para Oda. Ele, não, a gente vai. E tem também, tem um fiord, apesar da gente estar bem perto de um fiord que se chama Okrafjorden, que eu já postei no Instagram algumas coisas de lá, porque a gente passa por lá para ir para Drammen, né? Tem um outro fiord aqui para cima que eu não vou lembrar, mas eu posso te passar o nome. Se eu não me engano, é uma cidade que se chama Stryn, Stryn, que tem um fiord assim em forma de S, parece uma cobra. Que legal. A coisa mais linda, eu falei para ele, eu queria ir para lá também. E a aurora boreal, né? Porque eu falei que eu não posso morrer sem ver a aurora. Sim. Então, depois disso eu posso morrer, não tem problema. Então, qualquer lugar que tem também, tem algumas opiniões divididas, né? Então, tem gente que fala, não, Tromsø é o melhor lugar para você ver a aurora. E tem gente que fala, não, lá não é tão legal, você tem que ir para Ilhas Lofoten, que é um arquipélago. Não, lá é bem melhor. Então, eu falei, gente, não importa onde, eu quero ver a aurora. Então, e de fora do país, de fora daqui, eu sou louca para ir para a Estônia. Não tá tão longe assim. Hoje. E falaram também que para gente aqui é bem barato, Sim. então não tá longe, então tá na lista também. Ah, que legal. Bom, né? Depois que tudo isso acabar, Passar. mas nada impede da gente a planejar já. Não, precisa ter a lista pronta já. E eu vi que você postou lá no Insta que, tipo, o governo daí, ele te deixa falar assim, tô aqui, tô interessado na vacina, me avisa logo que eu puder. Mas, assim, o que você acha, assim, quando você acha que poderemos viajar de fato para outros países ou coisa do tipo? Então, essa semana eu vi uma manchete aqui falando assim, não, em junho já vai dar. Mas eu não acredito nisso, até porque a Noruega ela está inserida no programa de vacinação que foi uma parceria com a União Europeia, né? Ainda que ela não esteja Uhum, na União, esse rolê da vacina foi feito junto. E está tendo atraso, então está tendo atraso aqui, está tendo atraso na Suécia, teve atraso em todo lugar, e os casos voltaram, então aqui na cidade está controlado. Então, assim, quando você vê uma manchete, ai meu Deus, a gente viu um caso de novo. Aí você abre a matéria, tem um caso novo. Mas em Oslo, entrou em lockdown de novo, Oslo e toda a região. Então sim, lá tá tudo fechado. Aqui eu tô conseguindo trabalhar normal, o mercado tá tudo funcionando. Então eu acho assim que só o ano que vem que vai estar todo mundo, porque eles vão começar com o passaporte, né, da vacina. Então sim, a Dinamarca falou que vai fazer isso. E ontem, quando eu me inscrevi, né, para demonstrar interesse na vacina, eles deixaram bem claro que eles vão registrar quem tomou, você vai conseguir imprimir esse certificado, e quem não tomou, ou quem está em dúvida ainda, eles também vão ter isso registrado. Então, sabe, até todo mundo ter a oportunidade, eu acho que vai demorar pelo menos até o ano que vem. sim. Eu também.
Eu acho que no nosso caso aqui, talvez no segundo semestre, viagens internas no país, mas Uhum. internacionais, nada esse ano, nada esse ano, Não, infelizmente. Ano passado a gente já cancelou umas 3 viagens, porque, né, a gente tenta respeitar o máximo possível sim. do que o país determina. Inclusive interno, não, estava assim, tipo, você vai viajar para cá? Às vezes a gente pega ali um feriado prolongado, 4 dias, né, fala assim, Hum. vamos, tipo, pega um avião aqui, 2 horinhas, e aí você passa 4 dias num lugar, volta no domingo à noite, na segunda trabalha de novo. Mas aí, tipo, o lugar falava, não, quando você chegar aqui, você tem que fazer 14 dias De quarentena. de quarentena para depois poder visitar. Aí a gente falou, então cancela. E a gente tá com, tipo, alguns créditos com as companhias aéreas esperando poder novamente fazer isso. É, 3 a 4 viagens com certeza canceladas ano passado. E esse ano a gente está programando, vamos ver se dá. Senão a gente vai. esperar, não tem jeito, né? Faz o que é certo, né? Se a gente ficar teimando também, vai demorar ainda mais. É isso que faz aqui, porque aqui teve Bergen, que é uma cidade aqui ao norte, fica 3 horas daqui. Eles tiveram muitos problemas e eles chegaram a instaurar quarentena para quem voltasse de lá. Não foi o nosso caso. Então a gente conseguiu ir para Drammen no Natal e no Ano Novo, Sim, né? Lá não estava em lockdown, mas estava bem feio. Então a gente não saiu, a gente ficou dentro de casa. E agora na Páscoa, a gente tem planos de ir para lá, né? Que tem o feriado da Páscoa, que é a semana inteira. E aí até essa semana ele falou para mim, ele falou, ó, o negócio lá tá feio e não sei não a Páscoa, hein? Falei, ai, caramba. Então, assim, a gente vai, mas a gente tem que esperar até o último minuto para saber se vai mesmo, sabe? E se sim. for, você tem que tomar todos os cuidados. Então, tá cheio de máscara no carro, e álcool, e aquilo, não sai, não visita. A É só para gente, ir ver a família mesmo. a gente faz o mesmo. Carro, os casacos de inverno tem tipo sempre um álcool pequeno e máscara no bolso, além do lipstick, né? Por causa do inverno, não por causa da pandemia. Carmex está aqui em cima da mesa. Isso é típico. Todos os casacos tem que lembrar de tirar antes de lavar só, Mesma né? coisa. Bom, eu acho que tipo, foi um papo mega legal que a gente teve. Eu queria só, tipo, perguntas finais, considerações finais aqui. A primeira delas é: você tem alguma pergunta que você gostaria de me fazer sobre qualquer assunto relacionado à viagem, qualquer curiosidade que você tenha? Pode ser que você tenha ou não, enfim. Porque qual foi a coisa mais legal que você viu na China? É difícil escolher uma só, né? Porque é um país tão diferente. Bom, a China, a gente. Bom, a gente passou 11 dias na China, foi um pacote comprado. Eu já falei sobre isso em outros vídeos, mas vou repetir. Tem esses pacotes também do Brasil, não é tão barato quanto aqui, mas tem. O que acontece? O governo chinês ele quer atrair turistas para a China. Isso a gente foi em fevereiro de 2019 e voltou assim no início de março. Foi tipo, completou 2 anos essa viagem semana passada. E o governo subsidia a viagem para as agências. Então as agências elas oferecem um pacote e assim, eu não gosto geralmente de pacote com guia turístico, mas a China, muito pouca gente fala inglês, então eu acho que a melhor situação nesse caso, assim como o Egito, que eu pretendo ir, Coreia do Uhum. Sul, são lugares que é legal você ter um pacote, porque sozinho você vai fazer muito mais besteira, eu imagino, e é arriscado em alguns pontos. Então, a agência oferece o pacote para você, né? No caso da China, para a gente, na época, foi 600 e poucos dólares com tudo incluso. Nossa, não tá A, caro. por pessoa, com aéreo, não sei o que, não sei o que. A única coisa não inclusa era o visto, inclusive, tipo, os cafés da manhã nos hotéis e
E a maior parte dos almoços era incluso. E como eu disse, os que a gente pagou por conta era aquilo, $2 por pessoa, 10 yuan, ou que mesmo o real, hoje em dia o real, acho que com R$ 1 você compra 1,30 yuan, não é tão, o real ainda é mais forte que o chinês. E aí, tipo, tudo isso incluso, você paga a parte Visa, dá uma tip pro guia, né? Aí a tip eles falam, leva $60 USD e dá pro primeiro guia. E ele repassa para os outros guias. Então, tipo, é um preço fixo de tip também, de gorjeta, né? Gorjeta. Eu não sei se na Noruega tem esse costume. Aqui, Não. qualquer restaurante, você tem que dar gorjeta, né? E ninguém dá 10%. 10% é, tipo, no mínimo 15%. Se for mesa com 6 ou mais pessoas que tá coisando, a gorjeta já vem no mínimo 18 por obrigação. Você não pode mexer nisso, para ir para mais. Então, para o guia lá na China, a gente dava 60 e o guia falava, olha, para os restaurantes aqui você não dá gorjeta. Por isso que eu estou perguntando, tem lugar que você tem que dar e outro você não pode dar. É louco, né? E aí, então, a gente passou 11 dias na China, a gente conheceu Xangai, Suzhou, Wuxi, Hangzhou e Beijing. Pegou o trem-bala de Xangai para Beijing, incluso, o que é louco, porque só a passagem do trem-bala é $100 dos Estados Unidos, eu não sei como eles fazem, para caber em 600 e poucos dólares canadenses. Vai, no total, eu e minha esposa, cada um, num total, com todas as comidas, bibelô, tudo que a gente gastou, cada um gastou na faixa de $1.200 canadenses para passar 11 dias na China, com tudo pago, em hotel 5 estrelas, que tinha spa com água spring water. Era fantástico, assim. O lugar que eu mais gostei na China, não tem como dizer outro, infelizmente. Pode ser clichê, mas é a muralha. A muralha da China é uma coisa fantástica. Só no vídeos da China que eu tô gravando, Histórias da China, vai ser no vídeo 9, Uhum. que já tá gravado, mas que só sai daqui a um mês e pouco, porque eu tô seguindo a ordem dia a dia do que a gente fez lá. E Uhum. não tem jeito, a experiência, a grandeza daquilo, e quando você começa a subir, a andar, você fala, cara, a diferença de um degrau para o outro, assim, você põe uma pessoa um degrau de baixo, a cabeça dela bate no seu joelho, sabe? Uns mega degrau, assim. E eles não são todos regulares, é uma loucura. Tinha uns que você tinha que, tipo, subir, tipo, põe o joelho, sobe, vai engatinhando. Porque não dá para você subir normal, igual um degrau de escada. E é, tipo, estonteante, assim. Eu achei linda a muralha. É muito curioso. Tem muitas curiosidades na China. Muitas coisas que são diferentes daqui. Eu vou soltar um vídeo de curiosidade também, né? Mas, no geral, assim... por exemplo, naquela época, quando a gente chegou em Beijing, tinha uma máquina da 3M, né? Que marca famosa, que você punha dinheirinho e escolhia o seu desenho da máscara. Isso em 2019, não existia nada de pandemia, nada de nada, mas eles têm esse hábito na China de usar máscara porque é muito poluído o céu lá. E aí, tipo, é muito louco, porque, tipo, ele já tinha as máscaras desenhadas. Hoje em dia todo tem, né? Eu tenho máscara que combina com essa camisa, pra você ter uma ideia. Eu tenho várias máscaras que eu fui comprando para fazer, tipo, enxoval, né? Mas lá, tipo, há 2 anos atrás ele já tinha esse hábito, e inclusive chineses que moram em Toronto, tem uma comunidade chinesa grande aqui, é a Uhum. segunda maior imigração, a primeira é de indiano, para Toronto, pelo menos. Dizem que a de filipino é maior que a de chinês, mas, assim, pelo que eu vejo na rua, chinês é maior, enfim. Eles usam máscara desde sempre, desde quando eu cheguei em 2016, é um hábito. Então, Uau. tipo, mas o mais legal foi a muralha e, tipo, eu super recomendo tentar conhecer a China. Embora, tipo, eu não concorde 100% com como eles tocam as coisas politicamente, é legal você ser aberto para outras culturas. Acho que sempre você consegue enriquecer, né, indo para lugares diferentes. Você pega, vamos supor que você compre uma caixa de bombom daquela amarelinha que tem um menininho de bonezinho, ou você compra uma caixa daquela azul que tem um ninho. Eu não vou falar o nome das marcas porque não tá ninguém me pagando nada aqui pra falar. E aí do tipo, falando assim, mas eu gosto desse.
pega uma terceira caixa, enfia os que você quer lá dentro e tipo, você vai ter algo que é melhor. E é assim, viaja para todos os lugares do mundo e absorve o que eles têm de bom. Sempre vai ter algo bom, sempre vai ter algo que é interessante fazer de diferente. Uhum. E vai absorvendo e pegando e ignora o que você não concorda, né? Tipo, não concordo com o sistema político de Cuba, ou da China, ou da Noruega, ou da Suécia, mas enfim. Vai lá ver o que tem de bom e aproveita isso. Aproveita isso. Eu acho que é isso. Então, agora, tipo, a gente já me fez a pergunta. Eu vou te pedir para fazer suas considerações finais, depois eu faço a minha. Aí a gente finaliza o vídeo, mas tipo, a gente fica uns 2 minutinhos mais para se despedir propriamente após, ok? Gente, bom, eu gosto muito daqui, eu me adaptei com o clima, o idioma também, para quem tem interesse de aprender e fala inglês é bem mais fácil, tem muita similaridade. E eu acho que é um lugar, assim, muito para quem gosta de natureza, sabe? No entanto que o slogan da Noruega é Powered by Nature. Então, assim, cara, você quer ver natureza, vem para cá. Tá? Você quer ver história? Tem também. Quer ver tecnologia? Também tem. Então, eu acho que é para todo mundo. A questão do preço é tudo muito caro, sim, não vou mentir, mas nada que um bom planejamento e criatividade também, sabe? Abre mão e você não precisa comer em restaurante todo dia, você pode alugar um Airbnb e ir no mercado, sabe? Então, e para outras coisas, você entra no meu Instagram e olha que tem umas coisas bem diferentes lá também, que é difícil se lembrar, e só depois que você mora mesmo, que você começa a prestar atenção e fala, como é que eu não vi isso quando eu vim para cá, viajando, não reparei. Então, sou cadelinha da Noruega, como dizem na internet, muito cadelinha, adoro esse lugar. Que bom, que bom. E eu, do meu lado, Maria Eduarda, Duda, Maria, Du, perdida no fiord. Eu gostaria imensamente de agradecer a sua disponibilidade e paciência para comigo e muito obrigado por dar sua contribuição aqui. Tipo, a ideia é que quem estiver assistindo, tipo, se interesse por viajar, pode ser para esses países, pode ser para outros. Pegue também as dicas importantes. Cada pessoa vem e traz a sua dica de um lugar, traz a sua dica de como economizar e fazer isso ser viável. E isso é muito legal, sabe? Assim, tipo assim, a gente enriquece. Eu só aprendi a viajar por causa que eu conheci minha esposa, que já tinha feito milhões de viagens, e do tipo assim, antes viajava só ali, né? Sudeste. A primeira vez que eu viajei para fora do Sudeste foi por causa do meu trabalho e porque eles bancaram, porque eu não achava que eu podia, mas agora eu acho que eu posso e eu quero, né? Meu slogan pessoal é tipo, o mundo é um livro e você tem que viajar para lugares diferentes para ler o livro inteiro. Então, cada lugar que você viaja é uma página que você leu. Às vezes compensa você voltar e reler uma página, mas não se prenda àquela página, senão você nunca vai acabar de ler o livro. E em outras palavras, figurinha repetida não completa o álbum. E, bom, a minha ideia é que eu consiga ser cada vez mais cidadão do mundo, assim como o mundo era um dia sem nenhuma fronteira ou barreira e todo mundo era só terrestre apenas, e era isso, né? Então, eu queria agradecer imensamente a Maria Eduarda pelo tempo e disponibilidade e, tipo, pelo papo que foi muito bacana. O mais importante, pessoal, por favor, tipo, a forma de vocês me agradecerem ou agradecerem qualquer um é, tipo, seguir o perfil dela, porque, tipo, ela vai continuar postando tudo que ela descobrir novo sobre a região dos fiordes ou onde mais ela pisar por lá. E é assim a forma de manter a gente conectado, ok? Então sigam aí, façam esse favor por mim. E Eduarda, muito obrigado. Foi um prazer conversar contigo. E Foi um prazer imenso, eu que agradeço o convite. E se precisar, estamos aí.
Tamo aí, pessoal. Brigadão. E vejo vocês no próximo vídeo. Como eu sempre digo, viajantes, sintam-se em casa aonde vocês estiverem.